Olá a todos, nós trouxemos hoje do livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier através de mensagens de Emmanuel, em que ele fala sobre os inimigos, perante os inimigos. E ele inicia com a passagem de Mateus, em que Jesus diz: reconcilia-te sem demora com o teu adversário. E Emmanuel nos diz: diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Reconciliar-se alguém com os adversários nos preceitos do Cristo é reconhecer-lhes acima de tudo o direito de opinião. Então vejam, quando nos reconciliamos ali com os inimigos, nós estamos preservando a nossa própria serenidade. Porque quando temos dificuldade com alguém, podemos ali ficar horas, dias, anos, até várias existências com o nosso pensamento vinculado nessas pessoas que temos grandes dificuldades, nesses ditos inimigos. Então, perdoar, nos reconciliarmos, isso é preservar a nossa própria serenidade, nosso próprio bem-estar, a nossa própria saúde física, mental e espiritual também. E ele fala que reconciliar-se com alguém é, acima de tudo, reconhecer o direito de opinião. Então, da mesma maneira que nós temos o nosso direito de opinião, qualquer pessoa também tem o direito de opinião dela. Se nós concordamos ou não, já é um outro ponto. Mas pensarmos nisso ajuda-nos a compreender, nos ajuda ali a conviver com esses supostos inimigos a partir do momento que nós reconhecemos. Todos têm o seu direito de opinar. Exigir a estima ou entendimento dos outros e preocuparmos em demasia, em excesso, com aquilo que falam sobre nós, seria perder tempo valioso, quando nos constitui um sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência. Então procuremos não exigir que todas as pessoas falem bem de nós, que todas as pessoas nos aceitem, que todas as pessoas nos amem, porque se preocupar em excesso com isso, ou se preocupar em excesso com o que falam ao nosso respeito, nós vamos perder ali um tempo valioso, como ele diz, perder o foco da nossa própria existência, daquilo que temos que fazer, E é muito natural para todos nós ao longo da vida que tenhamos que nos simpatizam conosco, aqueles que têm afinidades, como também é muito natural aqueles que não têm essa mesma afinidade, porque já vivemos muitas e muitas vidas. Antes dessa que estamos agora, tivemos muitas existências. E ao longo dessas muitas existências, fizemos amigos, conquistamos afetos, nós também magoamos, traímos. Então é muito natural que nessa vida nós nos deparamos com aqueles que temos grandes afinidades, que perdoamos facilmente mesmo em situações ali difíceis, Aqueles que nos sentimos bem só de estarmos ali na presença, mas também é natural aqueles que encontramos que nos incomodam, que nos irritam ali por pequenas situações, por pequenos motivos, porque atrás ali dessa afinidade ou dessa dificuldade, há sentimentos ali, há situações mal resolvidas, sufocadas, que nem sabemos a razão, porque não conhecemos ali o nosso passado, mas elas emergem através da raiva, da impaciência, Enfim, é muito natural então que nos deparemos nesse momento com os afetos, mas também com aqueles que temos dificuldades, que também esses nos testam a paciência, nos testam o perdão, nos testam o respeito, porque é muito fácil nós gostarmos de quem gosta de nós. É muito fácil nós amarmos aqueles que nos amam. Mas Jesus, o Evangelho já nos ensinava: amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro, mas em segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Fazei aos outros somente aquilo que gostaríamos que nos fizessem.
Orai pelos que nos perseguem e caluniam. Então são pequenas frases, mas que deveriam e devem ser ali o norte no nosso dia a dia, nas nossas relações. Emmanuel continua dizendo: harmonizar-nos com todos aqueles que nos perseguem e caluniam será, pois, anotar-lhe as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Então vejam, ele nos convida a percebermos as qualidades nobres, daqueles que nos perseguem e caluniam. Então, sempre reforçando, não quer dizer que nós vamos validar, que nós vamos apoiar, que nós vamos concordar com a atitude do outro. Não é isso. Não é ser conivente. Mas ali nós também vamos procurar, naquele turbilhão de emoções, procurar ver quais são as qualidades que essa pessoa traz. Porque assim como nós trazemos as nossas qualidades, nós somos amados por algumas pessoas, nós também erramos, nós também magoamos, nós também temos ali as nossas lutas, as nossas angústias. Quando nós procuramos perceber isso no outro, de que apesar das situações que nós não gostamos, que nos incomodam, mas que alguém, um ser humano como nós, recapitulando um pouco, que tem o direito às suas opiniões, que tem as suas angústias, que erra, mas que também acerta, isso vai nos ajudando a não vermos ali não só alguém que só erra, não só alguém difícil, mas alguém que sim, apesar dos seus erros, traz ali seus pontos positivos, traz as suas qualidades, enfim, assim como todos nós. E ele fala para desejar sinceramente que acertem, que triunfem, que sejam felizes. Então é o que o Evangelho fala: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Deseje o bem, não deseje o mal. Não nos felicitarmos ali se algo acontece de ruim, mas é procurarmos ali essa prece, essa compreensão e desejar de fato que o outro seja feliz. É muito comum depois ali de grandes dores, de grandes provas, quando a pessoa fala: olha, o que eu passei, eu não desejo para o meu pior inimigo. Quantas vezes a gente ouviu que a gente possa ter dito isso? Então não esperemos essas grandes dores, essas grandes angústias para chegar nesse ponto em que a gente fala: não desejo o que eu passei nem para o meu pior inimigo, porque a dor nos iguala, a dor ali nos faz perceber que nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Emmanuel continua dizendo: renunciemos assim à presunção de viver sem adversários, que em verdade eles funcionam sempre por fiscais e examinadores de nossos atos, mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sob a paz em nós mesmos. Então, não tenhamos ali a presunção de que nós vamos ser amados por todos, mas ele fala: aproveitemos ali o que eles nos falam, porque quantas vezes alguém que tem dificuldade conosco fala a nosso respeito verdades que os amigos nunca dizem. E como foi dito antes, eles de fato mostram ali até que ponto nós somos pacientes, até que ponto somos caridosos, até que ponto somos compreensivos, até que ponto respeitamos a opinião alheia. Então, por isso que ele fala que eles são fiscais e examinadores de nossos próprios atos. Uma pessoa certa vez falou que funciona como um personal trainer, na medida em que eles nos estimulam, nos incentivam,
a nos melhorarmos, até para conviver ali, a não nos abalarmos com aquelas situações. E no momento antes, nós não comentamos, mas ele falava das críticas, né? Que as críticas muitas vezes nos machucam, nos incomodam, mas saibamos selecionar aquilo que nos chega. Se é algo que não tem nenhum fundamento, nós pensemos, bom, o outro tem o direito de ter a opinião dele, mas isso não me cabe, isso não me pertence. Então, fazendo ali um exame muito honesto, muito sincero. Mas se aquilo de alguma maneira nos cabe, se de alguma maneira aquilo tem um aprendizado, procuremos ter a humildade de analisar e falar, poxa, e de fato esse é um ponto que eu preciso dar mais atenção, é um ponto que de fato é um ponto que eu preciso melhorar ali dentro de mim. Ele continua dizendo, nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços, né, das dificuldades ali, do ataque de alguém. Ninguém conseguiu tirar a paz do Mestre, em momento algum. Entretanto, ele que nos exortou, nos convidou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles. Ou seja, Jesus não esperou que as pessoas se fizessem perfeitas, santas, para que ele convivesse. Jesus conviveu com todos, lutou com todos, nasceu, cresceu. Então esse é um convite para que nós não tentemos fugir ali das situações que a vida nos apresente, né? Não nos coloquemos como pessoas superiores, evitando ali, como diz o Hermínio Miranda, evitando o contágio com os pecadores, porque ele fala que todos nós estamos ali no mesmo barco, somos espíritos em luta. Ele diz até no Diálogo com as Sombras, como seres imperfeitos, temos, pois, de viver com semelhante, também imperfeito. Não há como fugir de ninguém, isolar-se em torres de marfim, mosteiros inacessíveis, grutas perdidas na solidão. Nosso trabalho é aqui mesmo, com o homem, a mulher, o velho, a criança, seres humanos como nós mesmos, com as mesmas angústias, inquietações, mazelas e imperfeições. O que enxerga um pouco ajuda o cego, mas talvez o cego disponha de pernas para caminhar e pode assim amparar o coxo, naquele que tem alguma deficiência. E quem sabe se o aleijado dispõe, o deficiente, né, dispõe de conhecimento construtivo que possa transmitir ao mudo, este, né, o mudo, um dia no futuro, voltará a falar para ensinar e construir. Então vejam que ele diz que nós vivemos num universo inteiramente solidário, no qual uns devem suportar e amparar os outros, ou na linguagem evangélica, amar-vos uns aos outros. Então fica aí essa reflexão para que aprendamos a perdoar, assim como temos tanta necessidade do perdão, da compreensão, da paciência daqueles que convivem conosco, né? Então tudo isso significa a nossa sanidade, a nossa saúde mental, emocional, espiritual, física e a nosso próprio equilíbrio em última instância. Então peçamos muito a Deus ali a serenidade, a lucidez e o equilíbrio para que possamos cultivar aqui na Terra afeições, afinidades, ir ali minimizando dia a dia, pouco a pouco, as dificuldades que todos nós ainda trazemos no convívio com aqueles que ainda temos dificuldades. Então que Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Saudações a todos. Folheando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, trazido pelo espírito Viana de Carvalho através da mediunidade de Divaldo Franco,
nós vamos ver algumas questões que ele seleciona, questões, como ele diz no prefácio, que foram encaminhadas por aqueles interessados em determinadas questões, mas que ele procura, dentro das suas possibilidades, e trazer de uma forma clara, né, numa linguagem simples, para atender não só a quem pergunta por uma razão mais específica, mas atender a todos aqueles que se interessem pela doutrina, por essas respostas que foram trazidas, né? Então, selecionando aqui algumas de tantas muito interessantes, nós vamos ver. À medida que o homem obtenha maior conhecimento, ele será mais espiritualista. O conhecimento leva a Deus inevitavelmente. No entanto, o orgulho vão e a presunção inútil conduzem aquele que os agasalha ao caos espiritual. O homem que se detenha na contemplação do universo inevitavelmente se curvará para homenagear Deus, qual ocorreu com Albert Einstein, Wernher von Braun, David Bohm, Sir James Jeans, ou antes deles, Newton, Nicolau Copérnico, Galileu, que mesmo perseguidos pela ignorância religiosa, não abdicaram da sua crença e respeito ao Criador. Tanto que nós ouvimos sempre, né, aprendemos que afastar-se de Deus é sinal de pouca ciência, porque há muita ciência, né, nos leva a Deus inevitavelmente. Então, continuando no texto, quanto mais lúcido, mais próximo se encontra o ser humano de Deus, e é compreensível que à medida que se lhe dilate o conhecimento, mais espiritualista se apresente, se estiver disposto a abdicar dos recursos egoísticos aos quais se submete subserviente. Numa outra questão, nós vemos: sabemos muito pouco a respeito da vida de Jesus. Chegaremos a ter acesso ao conhecimento de tudo que diz respeito a ele e a sua obra? Como ele é o caminho da verdade e da vida, é compreensível que sua vida e sua obra se tornem cada vez mais conhecidas e vividas. Chegará o momento em que todos tomaremos conhecimento pleno das suas realizações e da sua grandeza moral e espiritual. Enquanto isso não sucede, poderemos, entretanto, deixar-nos penetrar pela prática do primeiro mandamento, que se resume no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Partindo-se deste princípio, chega-se a outra etapa, que é não fazer ao próximo aquilo que não se deseja que outrem lhe faça, como decorrência natural do amor. Tudo mais virá por acréscimo de misericórdia. Então fica muito claro que não há dúvida de que todos chegaremos a conhecer mais profundamente a vida de Jesus, os seus feitos e a sua grandeza moral e espiritual. Continuando, a prece proporciona coragem ao homem. Como conservar essa coragem ao ponto de transportar montanhas, conforme nos ensinou Jesus? Porque Jesus fala, né, que o homem de fé diz ao monte: vai daqui para acolá, né? E então, como chegar a esse ponto dessa fé robusta? As montanhas a que o mestre se referiu são os obstáculos morais que impedem o ser humano de crescer espiritualmente.
de superar os vícios a que se escraviza. As outras, aquelas que fazem parte da natureza, a cada momento estão sendo vencidas pela moderna tecnologia. No entanto, as internas, aquelas que impedem o avanço do indivíduo na busca da sua plenitude, necessitam ser vencidas através da fé racional, constante, poderosa, aquela que transforma pigmeus em gigantes, os humildes de coração em batalhadores da luz. A oração é o vínculo que ata o ser que se levanta do chão das paixões ao fulcro das realizações, ligando o eu propínquo ao tu longínquo. Então, vejamos que quando ele diz aqui que as montanhas são as lutas, né? Os obstáculos vencidos, e que é preciso que nos baseemos, né? Conquistemos essa fé racional, constante, porque não pode ter fé em alguns momentos, especialmente quando tudo está bem, né? A fé tem que ser constante, poderosa, que transforma pigmeus em gigantes, humildes de coração em batalhadores da luz, né? E ele continua colocando: a oração é o vínculo. Então, como alcançar essa fé mais robusta, mais poderosa? Buscando a oração. A oração é o vínculo que ata o ser que se levanta do chão das paixões ao fulcro das realizações, ligando o eu propínquo ao tu longínquo. Orando, o ser consegue a força para superar-se e alcançar o patamar da felicidade, vencendo todos os desafios que defronta, porque ligado a Deus, do qual tudo procede. Então, vamos buscando aqui mais uma questão. O desenvolvimento tecnológico provocará alterações nos princípios religiosos atuais? Esse livro, ele foi escrito bem nas vésperas da virada do milênio, né? Em 3 de outubro de 1990, deixe-me ver se foi 99, 98, 3 de outubro de 1998, lá em Lisboa, quando o Divaldo Franco fazia parte ali num congresso em que se homenageava a Kardec, né? E nesse evento, né, que para a humanidade, né, que foi o último do milênio ali na Europa, vieram essas questões objetivando a preparação para o futuro mundo de regeneração, né? Como ele fala, que todos aguardamos, exaltando a era nova que se aproxima, repetimos como os cristãos primitivos em referência a Jesus. Salve Allan Kardec, aqueles que te amam e te desejam servir, te homenageiam e te saúdam. Viana de Carvalho, Lisboa, Portugal, 3 de outubro de 1998. Então, quando nós vemos aqui essa questão que fala do desenvolvimento tecnológico, foi para nos situarmos, né? Foi bem às vésperas da virada do milênio. Então, voltando à questão, o desenvolvimento tecnológico provocará alterações nos princípios religiosos atuais? O ser humano, mesmo sem dar-se conta, aproxima-se cada vez mais de Deus. Ao identificar o macrocosmo e todos os seus desafios, ao penetrar no microcosmo e todas as suas interrogações, conclui que o acaso
não pode ter produzido tão intrincada rede de equilíbrio e perfeição que se manifesta mesmo no aparente caos. O materialismo desfalece ante a ausência da matéria nos termos em que sempre foi concebida, enquanto o espiritualismo ressurge em outras dimensões mais compatíveis com o conhecimento e a razão. É inevitável, portanto, que o avanço tecnológico conduza a mente humana à divindade e, portanto, os princípios religiosos ingênuos das velhas tradições cedam lugar aos postulados eloquentes da imortalidade e da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados e da majestade de Deus, que são os alicerces da doutrina espírita, cuja mensagem é de sabor eterno. Então, nós vemos que o desenvolvimento da tecnologia, nos facilitará essa aproximação com Deus, porque o progresso não vem para nos afastar de Deus, a não ser que nós usemos mal. Está acontecendo agora, neste milênio, o mau uso dessas oportunidades abençoadas, desse crescimento inimaginável da tecnologia. Pode estar sendo mal usado? Pode. Fazemos escolhas, mas quantas oportunidades esse conhecimento, essa tecnologia que chegou às mãos, de todos nós, nos tem proporcionado. É inacreditável o que vivemos hoje. Continuando então, é notável o avanço dos postulados espíritas nos meios científicos. Todavia, porque entre os religiosos crescem o fanatismo e a intolerância? Questão muito interessante. É notável o avanço dos postulados espíritas nos meios científicos. Todavia, porque entre os religiosos crescem o fanatismo e a intolerância? Enquanto predomine em a natureza humana a paixão insensata, permanecerão todos os seus problemas perturbando a marcha do progresso da criatura em si mesma e da humanidade em geral. Sob essa dominação nefasta, o indivíduo crê que somente aquilo que lhe diz respeito é o melhor para ele e para todos, impondo aos demais a sua forma de ver e de crer. Autofascinado, qual novo Narciso, perde o senso de discernimento e de equilíbrio, passando a exigir o direito de usufruir prerrogativas e privilégios, enquanto escraviza e persegue. O Espiritismo é uma doutrina de liberdade, porque a sua fé é a fé raciocinada, aquela que se deriva da observação dos fatos e da sua incorporação ao modus vivendi de cada adepto, não impondo, não gerando fanatismo e, acima de tudo, respeitando os níveis de consciência nos quais estagiam as demais pessoas. Destacam-se entre as características do atraso moral da criatura humana a intolerância para com os demais e o fanatismo de qualquer natureza. Muito clara, muito significativa essa resposta, E muito importante aqui, autofascinado, qual novo Narciso, perde o senso de discernimento e de equilíbrio. E como estamos vivendo, Como estamos vivendo esse desequilíbrio, essa perda do senso, essa perda da capacidade de discernir. Na questão seguinte, a agressividade dos movimentos religiosos contrasta com a discrição do movimento espírita, que preserva seu caráter não proselitista,
Não proselitista quer dizer não interessado em atrair, né? Em ganhar adeptos. Não é essa a proposta do Espiritismo, né? Então, que preserva seu caráter não proselitista em favor de uma efetiva mudança de atitudes do homem. Como enfrentar o agravamento desta situação, sobretudo diante de campanhas frontalmente contrárias aos ideais espíritas cristãos? Repetindo a questão. A agressividade dos movimentos religiosos contrasta com a discrição do movimento espírita, que preserva seu caráter não proselitista em favor de uma efetiva mudança de atitude do homem. Como enfrentar o agravamento desta situação, sobretudo diante de campanhas frontalmente contrárias aos ideais espíritas cristãos? A maneira mais eficaz para se defender a excelência de uma ideia é vivê-la integralmente, demonstrando a sua qualidade pelo que propicia de bom e de nobre naquele que a esposa. Quando se tem insegurança em torno de um ideal, seja ele qual for, de natureza religiosa, filosófica, científica, artística, etc., o comportamento do indivíduo faz-se agressivo, intolerante, carregado de sentimentos perversos, exteriorizando o nível de primitivismo em que transita. A agressividade positiva em torno de uma proposta que dignifica a sociedade faculta o sacrifício do seu idealista, a sua entrega total, todo o empenho em favor da sua divulgação. No entanto, quando se volta contra aqueles que não professam o mesmo credo, caracteriza a paixão dissolvente e perturbadora. Muitas vezes, desvela também conflitos que jazem no íntimo do ser, que assim, mediante mecanismo de transferência psicológica, se exalta exibindo a timidez, o medo em virulência perseguidora. É natural que os indivíduos que se não realizaram socialmente por experimentarem complexos de inferioridade, ao se depararem com doutrinas religiosas ou filosóficas, artísticas ou culturais de qualquer ordem, se completem emocionalmente, acreditando-se desta forma que são superiores aos demais e, portanto, melhores que os outros. O comportamento do movimento espírita está exarado na própria doutrina, que ensina a compreender a fragilidade do próximo e a sua ignorância, desculpando ao tempo em que realiza o melhor ao seu alcance. Não deverá mudar essa atitude, ademais porque o verdadeiro espírita compreende que as criaturas evoluem a pouco e pouco, transitando por diferentes níveis ou estados de consciência, o que permite a diversidade de opiniões, de propostas e de comportamentos humanos. Então, de modo algum, o espiritismo, o movimento espírita deve buscar ali uma competição nesse sentido, né? De buscar uma atração maior, de modo algum. É buscar a doutrina e é o comportamento de cada um que busca essa doutrina que auxiliará realmente as mudanças efetivas. Quanto ao mais, é totalmente compreensível que cada um se encontre numa determinada religião que no momento lhe atende mais às suas necessidades, à sua forma de crer, né? E de modo algum o Espiritismo veio para perturbar quem está no caminho, muito pelo contrário, né? Ele veio para alcançar o coração daquele que está em busca, daquele que está buscando outras respostas, porque ainda não encontrou.
E a última questão, rapidamente: como poderia explicar-se, à luz dos conhecimentos espíritas, o episódio narrado em João, capítulo 9, versículo 3, em que o mestre, diante de um cego de nascença, considerou em resposta aos discípulos: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E o Viana de Carvalho responde: nem todo sofrimento é portador de resgate. Isso nós vemos no Livro dos Espíritos, né? Nem todo sofrimento é portador de resgate, de necessidade reparadora. Também há muitos casos em que a dor se apresenta como mensagem de vida, como convite à reflexão, de modo que seja suportada com ânimo, resignação, coragem e mesmo amada. A dor amada. Não será esse o caso de Jesus, que sem mácula ofereceu-nos o espetáculo inesquecível da sua doação, com o objetivo de ensinar-nos a sofrer, a nós outros que ainda somos imperfeitos e devedores? Na questão em tela, acreditamos que aquele espírito se fizera voluntário para poder contribuir com o ministério do Mestre, nascendo sem dúvida a fim de que o terapeuta superior o liberasse da cegueira sem violar o karma no qual estivesse em curso. Como não era devedor, tornou-se instrumento das obras de Deus que operavam pelas mãos do médico incomparável. Então, para ajudar Jesus, na sua abençoada tarefa, ele pede. Ele pede, não foi uma prova de reajuste. Ele pede a cegueira para estar lá, junto de Jesus e proporcionar ali a oportunidade da cura, assim como muitos outros que estavam em final de prova, porque Jesus não derrogaria as leis naturais necessárias ali a cada espírito. Ficam aí esses aprendizados para todos nós. Que fiquemos em paz.